anunciava o verão. Era isso que ela anunciava. A figueira não anuncia, a figueira não é Israel. A nação de Israel, como nação, não anuncia a vida de Cristo. É um dos sinais, claro, isso é evidente. Que não tem como acontecer se Israel não fosse nação. Enfim, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando dois sinais. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 32. Igualmente, ou seja, igualmente a figueira anunciava o verão. Aí Jesus então fala, igualmente quando fiz todas essas coisas. Ou seja, todas essas coisas anunciam a vinda de Cristo. Porque Jesus está respondendo 3 perguntas. Quando aconteceram essas coisas? Destruição do templo. Os sinais da tua vida e do fim do mundo. A figueira só anuncia o verão. Porque se nós ligarmos lá com Lucas 21, 29, que é semelhante a esse, lá fala da figueira e das demais árvores. Não era só a figueira que anunciava o verão. Mas Lucas dá uma visão mais completa do que Jesus falou. Tem alguma outra pergunta sobre? Vamos falar aqui. Pode falar. Pode falar, primeiras damas. Essa figueira aí, Jesus falou, ela pode ser relacionada a pessoas que não dá fruto, não proteio, fica só naquela pedrinha. A figueira que Jesus amaldiçoou é Mateus capítulo 21, quando ele sai lá de Betânia, né, e ele vai para Jerusalém. Não era tempo de figo, mas as folhas anunciavam figos, anunciavam fruto. Jesus, ao passar, viu que ela estava com folhas. Então Jesus foi procurar fruto nela. Ela anuncia um templo, que lá o templo anunciava que ali estava a presença de Deus e não tinha nada, só tinha um sistema caído de comércio. Também nós podemos aplicar a crentes que parece ter a presença de Deus, parece estar fazendo a obra, só tem aparência e não tem fruto nenhum. É por isso que Jesus Cristo disse que nós conheceremos a árvore pelo e não pela aparência. Propaganda enganosa e até crime. Propaganda enganosa é crime. Certo? Então, assim, não é essa figueira, mas a figueira, quando ela tem folha, ela está anunciando o fruto. Então é por isso que Jesus foi lá e olhou. Jesus disse, nunca mais nasce fruto de trigo. E ela aceitou. Mais alguma Marquinhos? Eu não entendi muito bem que quando fala que essa geração não passará. Está querendo dizer que acontecerá naquela geração. Ou seja, antes daquela geração. A geração que vê o anticristo sentado no terceiro templo, a desolação, a perseguição dos judeus na época do anticristo, destruição como nunca houve, essa geração não vai morrer enquanto Cristo vier. Ou seja, porque vai estar aqui, é só 7 anos. E a grande tribulação ela vai começar aqui, ó. É chamada de tribulação e grande tribulação. Porque nós iremos explicar mais adiante. É separado em 3 anos e meio. Nós iremos olhar lá em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo de número 11, 12 vai falar sobre isso daqui, Daniel capítulo 9, lá em Apocalipse capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, vai falar esses 7 anos aqui, 2 semanas são 7 anos, está dividido em 3 anos e meio, 2 exceção de 3 anos e meio, que é tempos, que é 2 anos, tempo, 1 ano e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, que é o mesmo 42 meses, 1.260 dias. Todas as referências são referências da metade da grande tribulação. É aí que ele vai ver O livro, acontece o seguinte, o livro de 7 selos, lá em Apocalipse capítulo 5, há uma discussão. Eu acredito que, quando nós estudarmos, eu acredito que vai dar início aqui, ó. Na época da última semana. Porque cada selo que é rompido, são 7 selos, cada selo que ele abre, que ele rompe, há uma consequência aqui na Terra. E é dentro do último selo que dá as 7 trombetas. E nós estaremos estudando isso mais específico quando nós vamos falar sobre esses períodos aqui, 7 anos. No caso, seria uma consequência dos selos sendo rompidos. É porque assim, cada selo que é rompido no mundo espiritual, existe uma consequência no mundo físico. Cada trombeta que é tocada lá, existe uma consequência aqui no mundo físico. Então acredite que tudo que acontece aqui no mundo físico é uma consequência do mundo espiritual.
É por isso que a nossa batalha não é contra o sangue nem a carne. É contra os principados, potestades, dominadores e hordas. Aonde? Nas regiões celestes. A briga não é contra o teu marido, contra a tua esposa, contra os teus filhos, contra o teu vizinho, contra a tua sogra. Não é, entenda. É espiritual. Vença no mundo espiritual, a consequência chega. Daniel está orando no capítulo 10, 21 dias. Por que Daniel estava orando 21 dias? Porque não tinha chegado a resposta. Irmãos, esqueça a campanha de 21 dias de Daniel. Isso é para menino. Se o anjo não tivesse respondido, a resposta saiu no primeiro dia. Daniel orou. Se a resposta tivesse chegado no primeiro dia, Daniel ia orar para outra coisa. Agora, se tivesse dado 30 dias e não tivesse chegado a resposta, Daniel vai continuar orando. Um ano, Daniel continuava orando. Aí você pega e faz uma campanha de 21 dias, Deus não responde, você para. Por que Daniel só orou 21 dias? Porque no 21º respondeu, pronto, está respondido. E outra, ele orou e Deus respondeu. A resposta veio através do anjo Miguel, ou do anjo Gabriel. Aí acontece que o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado, que é um anjo caído, que tomava conta daquele país, ou seja, daquele governo lá, um principado, ele não deixou que Gabriel viesse dar a resposta para Daniel. Aí aos 21 dias, Daniel continuando, ou seja, oração travada no mundo espiritual, Deus então manda o arcanjo Miguel com os seus anjos batalhar com esse principado. E aí, quando o arcanjo Miguel ficou batalhando com o principado da Pérsia, então o anjo Gabriel veio trazer a resposta para Daniel. Aí ele alerta, eu estou indo, quando eu sair, o príncipe da Grécia vai vir. E de fato veio. Né? Os gregos venceram os persas, e aí então o principado principal que estava atuando agora seria o da Grécia. Então, assim, o mundo existe. No Brasil existe um principado sobre o Brasil. Todo país, toda região, todo local, existem os principados. Existem os regionais, no caso. São os principados, existem as potestades, que tomam de conta de poderes nacionais, regionais. Aí tem os dominadores, que dominam mentes. Nós falamos isso ontem, na ministração ontem. Então, existem as classificações. Aí existem os dominadores. Existem espíritos e demônios, que existem essas diferenças, que são locais, são regionais. Se você sair de um lugar e ir ao outro, não tem mais. Eles ficaram lá. Tem cidade, tem setor, rua que você entra, você percebe que aquele lugar é pesado. O clima é pesado. Por causa dos espíritos que atuam ali. Os demônios que estão lá, são regionais. São Salmo 91, ou seja, porque assim, o mundo espiritual é bem organizado, até os horários do dia, da noite, eles liberam espíritos para atuar especificamente naqueles horários. Pessoas que sofrem insônia, normalmente tem os horários que elas sofrem insônia. Sim, à meia-noite, tudinho. Assim, quando nós estivermos estudando sobre a batalha espiritual, nós iremos falar sobre essas classificações aí. Amém? Tranquilo? Amém? Depois nós vamos continuar. Semana que vem nós continuamos falando. Mateus 24, 25. É verdade? Deus abençoe.